Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos iniciar a nossa EBD na manhã deste domingo, já agradecendo ao Senhor pelo privilégio de poder estar nesta live, estudando a Palavra de Deus juntamente com a Igreja do Senhor. E a lição separada da nossa revista trimestral é a lição 3 da nossa revista. E a lição de hoje, o tema é por que Deus permite o sofrimento. Antes, porém, vamos orar ao Senhor para que Deus nos abençoe e assim nós tenhamos o maior proveito da lição de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos pelo privilégio de poder te servir, pelo privilégio, meu Deus, de poder estudar a Tua Palavra. Pai, quero te pedir a Tua bênção, a minha vida estará transmitindo a Tua Palavra, quero te pedir a Tua bênção e a todos aqueles que estão e estarão assistindo esta live. Pai, que o Teu Espírito Santo alcance nossos corações com liberdade e que, ó Deus, o meu desejo é que assim como o Senhor Jesus fez com os 2 discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24, 45, Ele faça conosco agora. Abra nosso entendimento para a compreensão das Escrituras. Em nome do Senhor Jesus, amém. Muito bem, queridos. Como disse, a lição de hoje, por que Deus permite o sofrimento? E eu preciso fazer uma justificativa antes de iniciar esta lição, é que eu tive alguns problemas e pensei em fazer um estudo gravado, mas Deus me ensinou que é Ele que prepara tudo. Neste pormenor, mais uma vez o Senhor nos ensina que é Ele que prepara tudo, Ele é soberano. Ele está no controle de tudo. E hoje, pela bondade e misericórdia do Senhor, tenho mais essa experiência de poder estar fazendo a vontade de Deus, transmitindo a live de acordo com ela tem que ser feita, ao vivo para os queridos irmãos. Em virtude, repito, de alguns contratempos. Todos os irmãos sabem que estamos no Piauí, Queimada Nova. Estamos a cerca de 2.050 quilômetros longe de casa, mas não longe de Deus, e nosso coração está junto com a Igreja do Senhor, juntos no mesmo Espírito. Amém? Deus abençoe a nossa irmã Márcia, Deus abençoe o pastor Carlos César, um grande amigo que está na Inglaterra. Graças a Deus, louvamos a Deus que este é um grande irmão, um grande parceiro de longa data, um amigo de infância. Nos conhecemos mesmo na infância. Deus abençoe, pastor Carlos César. Glória a Jesus. Muito bem. Sem mais delongas, vamos começar. Por que Deus permite o sofrimento? O tema é uma pergunta. Por que Deus permite o sofrimento? Ao longo do estudo eu vou estar repetindo esta frase e posteriormente, dentro do estudo, é óbvio, vamos procurar respondê-la. Mas como disse na oração, Lucas 24, 45, que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreender as Escrituras. O texto base da nossa lição, que vamos trabalhar este tema, é o capítulo 16 do Evangelho de João, do verso 1 ao 4 e depois o 33, o 32 e o 33. Acompanhe comigo, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 16. O de 1 a 4, 32 e 33. Palavras do Senhor Jesus. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão. Vem mesmo a hora... vou repetir. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis
de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Agora o 32 e o 33, os versos. Eis que chega a hora e já aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos encoraja, nesta passagem, especificamente os discípulos, direciona os discípulos, mostrando que eram as últimas instruções que o Senhor Jesus Cristo transmitia aos discípulos. Nas últimas instruções, Ele nos diz que eles seriam perseguidos, seriam expulsos das sinagogas, e não só isso, que eles iam morrer, que iam matar os discípulos. E nós conhecemos a história, que somente João não sofreu mártir, mas todos os discípulos foram mortos. E é interessante que aqui, antes de nós entrarmos nesse estudo, eu quero fazer algumas observações dentro desse texto que o Senhor Jesus Cristo traz para nós. A lição nos traz, o autor da lição nos traz, em que o sofrimento, a perseguição, a adversidade vai permear a nossa vida. Vai estar sempre junto de nós. O sofrimento, a tristeza, a dor. Mas por que Deus permite o sofrimento? Queridos, antes de entrarmos nesse texto que acabei de ler, 16, de 1 a 4, por que Deus permite o sofrimento? Precisamos nos lembrar do livro de Gênesis, capítulo 3, de 1 a 19. Quando o pecado entrou no mundo, Deus fez seres livres. Deus criou seres livres. Adão estava no paraíso. A serpente, no capítulo 3, ali nos primeiros versos, ela põe questionamentos a Eva. É assim que Deus disse? E a Eva explica para a serpente. E a serpente ali, com uma dosinha de veneno, engana a Eva. Ela desobedece ao Senhor e o seu marido também desobedece ao Senhor. E o pecado, ele entra no mundo. A partir de então, a dor, o sofrimento, as adversidades, até mesmo a natureza sofreu com o pecado, até mesmo a natureza sofreu com a desobediência do homem, que é a coroa da criação. Muito bem. Deus, contudo, mostra para o homem as consequências do pecado. Deus, ele mostra para o homem o que acarretaria essa desobediência. E agora, então, nós vemos que nos nossos dias, muitas dificuldades, muita dor, sofrimentos, perseguições. Atualmente, contextualizando a pandemia que assola não só o Brasil, mas o mundo todo. Por que Deus permite o sofrimento? Romanos 5,12 nos diz que por o pecado de um homem entrou a morte, a tristeza, a aflição, ela entrou no mundo. Adão pecou e foi a partir de então que o pecado ele entrou na terra. Iniciou-se na terra a dor, o sofrimento, enfim. Mas muito bem, vamos ao texto. Tenho-vos dito isso para que não vos escandalizeis. O Senhor Jesus Cristo nunca escondeu nada dos discípulos. As suas instruções eram claras. O evangelho simples, conciso e simples. Ele nunca escandalizou, não escondeu e sempre mostrou a verdade, porque Jesus é a verdade.
João 14,6, ele nos diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E a verdade expressa por Jesus é que ele deixou tudo para os discípulos, todas as instruções que eles precisavam para desempenhar o papel que o Senhor Jesus Cristo que desejaria de cada um deles. Repito, ele não escondeu nada dos seus discípulos. Não escondeu nada dos seus discípulos. E ele diz: expulsar-vos-ão da sinagoga. Vem mesmo a hora em que vos matar, se alguém vos matar, cuidará fazendo serviço a Deus. E isso farão. Além dos discípulos serem expulsos das sinagogas, da igreja, da sinagoga, do templo, as pessoas cuidariam que estariam fazendo serviço a Deus. E eles matariam. Contextualizando até mesmo na nossa era, teve uma pessoa muito conhecida, um teólogo muito conhecido, que é do conhecimento de muitos dos irmãos que nos assistem, que mandava matar os hereges, aqueles que não concordavam com a sua doutrina, ele mandava matar, ele autorizava matar. Mas aqui nós aprendemos que isso eles iam fazer, olha o verso 3, e isso vos farão porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Este é o motivo, o grande motivo da perseguição, de expulsar-se da sinagoga, da perseguição dentro da igreja, da perseguição civil, porque o mundo aqui fora também nos persegue. Porque eles não conhecem ao Pai e não conhecem a Jesus. Pensam que estão prestando um serviço a Deus. Muitas obras do diabo vêm com roupagem de Deus, mas são obras do adversário. Depois nós voltamos nesse texto, mas na elucidação textual nos diz que Jesus está em Jerusalém com seus discípulos para a última Páscoa, na noite em que haveria de ser preso e condenado. Ele está dando as últimas instruções a eles numa série de discursos. Já enfatizamos. Como Jesus sempre dá exemplo em si mesmo, ele antecipa que o início de tais dificuldades seria ainda em seu ministério terreno, uma vez que os próprios discípulos o abandonariam. Ele descreve isso no texto que lemos. Os próprios discípulos o abandonariam. Para que o exemplo e o consolo fiquem por conta do próprio Mestre, ele diz que mesmo sem eles, os discípulos, não estaria sozinho, já que o Pai estaria com ele. Ele venceu o mundo para que o seu exemplo fosse seguido com bom ânimo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Palavras do Senhor Jesus no verso 33 deste capítulo 16 que lemos, de João. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Nós vamos ter aflições. Vamos ter afrontas, dor, sofrimento, adversidade. Mas tenha bom ânimo. Vamos ter bom ânimo. Não desanime. Não esmoreça. Não perca a fé. Os problemas sempre existirão. Sabe quando os problemas cessarão? A resposta está em Apocalipse 21:4, que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais dor, nem sofrimento, porque as primeiras coisas são passadas. O sofrimento, o problema cessarão quando o Senhor nos chamar a descermos a sepultura ou quando a trombeta tocar. Portanto, existe uma frase que resume muito bem o que estamos dizendo. Uma frase secular. Se tu não matar um leão por dia, amanhã será 2. Portanto, levante a cabeça, continue, prossiga para o alvo, como disse Paulo. Aleluia. E lembrando de Paulo, o próprio Paulo, ele perseguia a igreja. Ele pensava estar fazendo um serviço para Deus.
Vemos isso no capítulo 9, vemos isso em várias passagens das Escrituras, que ele mesmo diz, e depois ele vai nos mostrar que ele era um perseguidor da igreja. E de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Você pode ler o capítulo 22, o 3 e o 4 de Atos dos Apóstolos, onde ele mesmo narra que ele era um perseguidor da igreja. E depois, ele mostra para mim e para você que ele aprendeu com Jesus. Ele não sabia, ele aprendeu com Jesus no capítulo 4 de Filipenses, quando ele diz que, olha, eu vou ler para você, para ficar bastante enfático. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância, e em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo aprendeu, ele não sabia que ele precisava sofrer, ele precisava passar por tudo que ele passou, passar por tudo, por todos os sofrimentos que ele passou. E quando eu disse que no capítulo 9 ele teve um encontro com Deus, quando no capítulo 9 ele de perseguidor, ele passa a ser perseguido, nós vemos que Deus separa Ananias para ir ao encontro de Paulo, que estava sem visão. E Ananias, ele diz ali no verso 10, e havia em Damasco, no verso 10 do capítulo 9 de Atos, diz assim a palavra de Deus, e havia em Damasco um certo Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, ele respondeu, eis-me aqui. Disse-lhes o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de... E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha o que Ananias responde para o Senhor. Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor responde para ele. E aqui, irmãos, eu aprendo interessantemente o que Deus, como Deus não... Eu sempre digo uma frase, que Deus, quando olha para nós, ele não vê uma semente, ele vê uma floresta. Aqui Deus responde para Ananias. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E o mais interessante é agora. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Deus, agora, a partir de agora, quando Ananias orasse por Paulo, Paulo começaria a aprender o quanto ele deveria padecer pelo nome do Senhor. Portanto, a nossa vida é marcada por sofrimento. Nossa vida é marcada por dificuldades. Quantas dificuldades você tem vivido? Quantas dificuldades eu tenho vivido, particularmente? Todos nós temos dificuldades. Contudo, Deus, Ele está sempre presente conosco. Ele nos promete estar conosco. E vale lembrar que nesse mesmo capítulo 16, Paz do Senhor, querido Robson, presbítero Robson, Deus abençoa. Douglas Nascimento, Paz do Senhor, presbítero Douglas, poderoso. Cláudio Debrando, amigo de infância, querido diácono, Deus abençoa, está em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos de nós não sofremos por dificuldades, por sofrimentos? A nossa vida é marcada por sofrimentos. Mas vamos ver ainda, irmãos, falar de sofrimento, falar de perseguição, o assunto é difícil esgotar esse assunto, é quase impossível esgotar. Eu posso dizer que é impossível esgotar esse assunto nesta aula, porque o sofrimento, a perseguição está de capa a capa na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse.
a vida dos nossos heróis da fé, a vida daqueles que nos antecederam, biblicamente falando, e até mesmo a história dos nossos pais evangélicos, até mesmo toda a história da igreja é marcada pelo sofrimento, pela adversidade. Portanto, não vamos esgotar esse assunto. Não vamos conseguir esgotar esse assunto, porque temos inúmeros textos para expor aos irmãos e enfatizar que você precisa continuar, que você precisa se alegrar por ser participante dos sofrimentos de Cristo. Jaqueline Castelar, paz do Senhor, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor, nosso pastor Ioséias, grande pastor Ioséias, nosso pastor, paz do Senhor. Romanos no capítulo 5, a palavra de Deus nos diz no Romanos capítulo 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual também estáis firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tu está firme? Precisamos estar firme pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo. E não somente nisto, verso 3, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A tua tribulação, a minha tribulação vai produzir paciência. E a paciência, o verso 4, a experiência. E a experiência, a esperança. Aleluia. E a esperança não traz confusão, o verso 5. Porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, há um propósito para o sofrimento. Há um propósito para a adversidade, para a perseguição. Louvado seja o nome do Senhor. O sofrimento por causa do aperfeiçoamento. Eu pulei uma etapa aqui, vamos voltar. O item 2, o sofrimento por causa da esperança. O item 3 é o sofrimento por causa do aperfeiçoamento. Portanto, vamos retroceder ao item 2, o sofrimento por causa da esperança. Foi o texto que nós lemos, de Romanos 5, de 1 a 5. Somos motivados o tempo todo a atingir o ápice, mesmo sabendo que não podemos viver nele sempre. E se pudermos, de lá vamos desejar outros níveis de vida. E se descobrirmos que existe um ápice de vida que está à disposição e que quando o atingirmos não precisaremos nos preocupar com mais nada, existe um sofrimento latente em cada cristão verdadeiro por causa da bendita esperança que nos assegura que somos herdeiros da glória celestial. Nós vamos viver de experiência em experiência. Contudo, nós percebemos que com Jesus, tudo se torna mais claro. Com Jesus, tudo se torna mais nítido. A própria conversão de Saulo para Paulo é uma demonstração de como o Senhor desvenda os nossos olhos. Saulo pensava prestar um serviço a Deus. E quando Ananias ora por ele, porque ele estava cego, ele recobra a sua visão. E a partir de então, a sua visão muda. Deus em sua vida começa a levantar aquele homem através de provações, através de perseguições, através de dificuldades. E ele se torna o grande apóstolo Paulo, onde inúmeras instruções nos é dada através deste grande homem de Deus nos livros do Novo Testamento. Há relatos na Bíblia onde se entende que somos cordeiros da glória celestial de Cristo, mas temos que aguardar uma hora determinada pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo diz que há um gemer da alma por desejar a habitação que é do céu.
Essa habitação é o corpo glorificado, igual ao de Jesus ressurreto. Desejamos estar com Cristo. O nosso corpo é marcado pela dor, pelo sofrimento, pelo pecado, que um dia entrou no mundo. Mas, por que Deus permite o sofrimento? É o tema desta lição. Nós nos lembramos, esta pergunta nos remete ao mesmo livro de João, que é o texto base, no capítulo 9, do cego de nascença. Se aproxima de Jesus e pergunta: Mestre, quem foi que pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E o Senhor Jesus, ele responde aos discípulos, e essa resposta se estende para nós hoje. No verso 3, Jesus responde, capítulo 9 de João: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Portanto, o pecado entrou no mundo. O motivo deste homem nascer cego não foi o pecado dos seus pais. E ele nasceu cego. A resposta do Senhor Jesus Cristo é bem clara. O pecado no mundo, Deus se utiliza para a glória de Deus. Deus trabalha para o nosso bem. Romanos 8:28, o apóstolo Paulo nos explica que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Você precisa entender, nós precisamos entender que a nossa vida será marcada pelo sofrimento, a nossa vida será sempre motivo de sofrimento. E eu quero te lembrar que quando o pecado entrou no mundo, já disse e repito, toda a natureza também sofreu juntamente conosco, a raça humana. Toda a natureza. Vários irmãos estão acompanhando, Deus abençoe a todos. Nos ajude em oração, no nome do Senhor Jesus. Toda a natureza sofreu. E o povo de Deus está neste exato momento, neste exato domingo, em casa, nós nessa live, porque não podemos estar reunidos na igreja. Eu quero te dizer, querido irmão, que o Senhor, Ele está trabalhando no teu coração, nos nossos corações. E vamos voltar para o templo, quando o Senhor permitir, vamos voltar para o templo mais motivados. Tenho certeza que vamos voltar mais motivados. Tenho certeza que você tem refletido na sua vida cristã, no seu ministério. Tenho certeza que você tem refletido na sua caminhada. E você vai voltar mais forte. Eu tenho certeza. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor se utiliza do sofrimento para nos abençoar. O Senhor se utiliza do sofrimento para realmente encher a nossa vida da sua graça, do seu poder. Eu quero deixar também um texto que está inserido na lição, Mateus capítulo 5, o verso 10, 11 e 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu preciso te dizer que você não pode desanimar em virtude do sofrimento, em virtude da adversidade. Esta é uma marca de todo cristão.
Esta é um distintivo, este é um distintivo de todos nós. O sofrimento, a perseguição, a adversidade. Gálatas 6,17, Paulo nos diz: porquanto agora ninguém me inquiete, porque trago no corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. As marcas do Senhor Jesus Cristo é o sofrimento, a perseguição. E você não pode desanimar em virtude da dor, em virtude do desemprego, em virtude da pandemia. Agora chega para mim, não quero mais. O que está acontecendo? Deus não é soberano, Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Deus é soberano. Ele está no controle da situação. Muito pelo contrário. Tudo que está acontecendo é mais uma evidência das profundas revelações das Escrituras. Creia, continue. Você não pode desanimar, porque Deus permite o sofrimento. Em algum momento da sua vida você já pode estar se perguntando, eu já fiz essa pergunta, se Deus é comigo, por que tudo isso está acontecendo conosco? Se você não perguntou, não fez essa pergunta para si, vai perguntar. Você vai se perguntar, por que tudo isso está acontecendo comigo? Acabei de te dizer, repito, por amor àquele que não ouviu, e enfatizo, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa do meu nome. Você é bem-aventurado, nós somos bem-aventurados por sofrer perseguição por causa do nome do Senhor, e não só perseguição, mas em ser injuriado. Nós somos bem-aventurados. Eu repito, é uma marca daquele que serve ao Senhor. Isso nos remete no livro de Juízes, quando eu disse essa compreensão que nós temos de um evangelho triunfalista, onde o povo de Deus não pode sofrer, onde o povo de Deus não pode ficar doente, onde o povo de Deus não pode sofrer nenhum tipo de males. Não é bíblica. Ela não é bíblica. Deus permite o sofrimento. Vamos ler o livro de Juízes? Acompanhe comigo o livro de Juízes. Juízes 6. Lembre-se de Gideão. Você sabe muito bem. Você é um leitor das Escrituras. Você é um estudante das Escrituras. Os midianitas pisavam o povo de Deus. Os midianitas assolavam, perseguiam, injuriavam. Capítulo 6 de Juízes, a partir do verso 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para os salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu vou ler ainda o 13, mas eu vou dar uma pausa aqui para te mostrar. Olha o que o anjo disse para Gideão. Duas características extraordinárias. Eu ficaria alegríssimo. Tu também ficaria felicíssimo se ouvisse um anjo dizer isso para ti. Essas duas características lindíssimas. O Senhor é contigo, varão valoroso. Duas descrições lindas, que Deus é contigo e que tu é valoroso. Gideão ouviu isto do anjo. Repito. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas olha o que Gideão responde. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Vou continuar lendo. Mas olha o que Gideão disse para o anjo: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio todas essas coisas?
E é essa pergunta que você faz. Se não fez ainda, vai fazer. Eu já fiz. Por que está acontecendo tudo isso comigo? Se o Senhor é comigo, a Bíblia nos diz que Ele é conosco. Quer lembrar? Mateus, está escrito Mateus 20, 19 e 20. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. No verso 20, ensinando-vos a guardar tudo o que vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco todo momento. E aqui, Deus diz, através do anjo para Gideão, eu sou contigo e você é valoroso. E ele responde, se o Senhor é comigo, por que tudo isso sobreveio? E que efeito de tudo isto, de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Olha a compreensão distorcida que muitas vezes nós temos do nosso Deus. Porque estamos sofrendo adversidade, porque temos problemas, porque temos dor, sofrimento, perseguição. Pensamos que Deus nos abandonou. Pensamos que Deus se distanciou de nós, e não é isso. Deus quer ser glorificado através da sua vida, da minha vida, por intermédio do sofrimento, por intermédio da perseguição, por intermédio da dor. Mas nós temos uma compreensão diferente. Chegamos a pensar que Deus nos abandonou, porque o nosso filho não estava na igreja, ou não está na igreja, porque o nosso marido foi embora, ou porque a nossa esposa foi embora, ou porque eu estou desempregado, ou porque a enfermidade, ou porque a pandemia está assolando o mundo. Pensamos que Deus nos abandonou. E não é isso. Ele quer ser glorificado através da nossa vida. O Senhor é contigo. Esta palavra que Deus disse para Gideão, Ele fala para nós. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Continue confiante. Continue esperançoso, esperando na misericórdia do Senhor. Continue. Ele não te abandonou. O próprio Paulo, ele nos ensina no capítulo 3 de 2 Timóteo, o verso 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos. Não é só o pastor, não é só o nosso pastor, não é só o ministério, não é só as irmãs. Eu vou repetir por amor àqueles que não ouviram. E também a todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos nós. Portanto, a nossa compreensão de que quando sofremos, Deus está longe de nós, é errônea. Está fora das Escrituras. Todo o povo de Deus sofreu. Quantos louvores nós temos que você conhece, que você canta na igreja, que adoramos a Deus. Quantos? E é inúmeros louvor do sofrimento, da dor, da perseguição, da dificuldade. Gislaine, a paz do Senhor. Jéssica Morim, a paz do Senhor, Jéssica. Deus abençoa. Quantos sofrimentos temos cantado, adorado a Deus na igreja. Quantos louvores nós temos que expressa a dor, o sofrimento, a perseguição. É como eu disse, esse assunto é impossível esgotar. É um assunto que permeia todas as Escrituras, as nossas vidas. Você precisa continuar. Você não pode esmorecer. A palavra de Deus no Salmo 119 nos diz, o verso 67, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Antes de ser afligido, nós
andávamos errantes, mas agora nós guardamos. Temos que guardar a palavra do Senhor, independente da circunstância, independente do momento que vivemos. Agora o 71 do mesmo Salmo 119, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. Talvez no momento da sua dor, no momento da nossa afronta, da adversidade, do sofrimento, não é? É impossível dizer que foi bom. Está sendo gostoso ser afligido. É difícil dizer. Mas depois que você vence a prova, depois que você atravessa a prova, nós vamos falar: foi-me bom ter sido afligido. Teremos uma compreensão do que Deus realmente está fazendo em nós, depois que a prova, depois que a dor passar. E aí então diremos: Ellen, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Pastor Sebastião, meu amigo, meu irmão, nosso pastor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Louvado seja Deus. Amo os irmãos. Pastor, Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. O Washington, a paz do Senhor, Washington, meu querido, Deus abençoa. Aleluia. O sofrimento vai estar constante em nós. Leia comigo Coríntios. Louvado seja Deus. Olha a palavra do Senhor. Coríntios, o primeiro capítulo, o verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Vou continuar depois no 5, mas perceba: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda misericórdia, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também nós consolemos aqueles que sofrem, com a consolação que nós mesmos somos consolados. Queridos irmãos, Deus permite, porque Ele quer o teu amadurecimento. Deus permite a dor, a afronta, porque Ele quer te levar a um patamar, como diz os flamenguistas, como diz o nosso irmão do Flamengo. Estamos em outro patamar. O Senhor quer nos levar em outro patamar. Ele quer nos levar em outro patamar. Esqueci agora o nome do jogador. Se alguém me lembrar, e pode colocar. Ele sempre cita que agora estão parados, mas em virtude da pandemia, mas eles sempre dizem: estamos em outro patamar. E o Senhor quer nos levar em outro patamar. Por isso Ele permite a prova. Por isso Ele permite o sofrimento, a dor em nossas vidas. Bruno Henrique, muito obrigado, Douglas. O Bruno Henrique sempre cita que eles estão em outro patamar. Obrigado, presbítero Douglas. Deus quer nos levar em outro patamar. Portanto, fica firme. O verso 5. Porque com as aflições de Cristo abundam em nós, porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Cada um de nós temos experiências com o Senhor, vivemos experiências com Deus, através da dor, do sofrimento, para podermos instruir nossos irmãos em alguma consolação, em algum sofrimento, em alguma dor, com a consolação que nós mesmos somos consolados. Portanto, é de experiência em experiência que nós servimos ao Senhor. É de experiência em experiência que nós vamos chegar ao céu.
Deus, voltando lá para Gideão, para fechar aquele pensamento de Juízes 6, Deus, ele diz, varão valoroso, através do anjo. E Gideão, ele justifica, se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso conosco? No verso 14, Deus, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? É Deus que te envia, querido. Vai nesta tua pequenez, porque enquanto você se mostra pequeno, a grandeza de Deus atua na nossa vida. Continue realizando a obra de Deus. Continue, não pare, porque o Senhor promete estar comigo e contigo. Ele promete viver conosco, nos dando a bênção, nos dando a vitória, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E ainda no Antigo Testamento, ele já faz inúmeras promessas de não nos abandonar, de não nos deixar só. Isaías 43, o verso 2, Deus diz através do profeta Isaías, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Mas observe que é quando tu passar, quando nós passarmos. Muitos de nós sofremos antecipadamente. O Senhor promete estar conosco quando estivermos atravessando a dor, quando estivermos atravessando o problema, a adversidade, Ele promete estar conosco. Gideão pensou que ele não estava, mas é o contrário, ele está. Ele promete, quando nós estivermos atravessando o ápice do sofrimento, Ele estará conosco. Ele estará conosco. Você já provou que Deus é bom. Você sabe que Deus é bom. Portanto, continue. Portanto, continue na presença do Senhor, independente do momento que nós estamos vivendo, independente da circunstância que estamos atravessando, a nossa economia, a nossa saúde, a nossa educação, o nosso país especificamente dizendo, vem sendo assolado, mas Deus não perdeu o controle. Deus está conosco. Deus vai realizar a sua obra através da minha vida, vai concretizar a sua obra através da minha vida e da sua vida. Creia, não desanime. O livro dos Hebreus tem um texto maravilhoso que nós estamos caminhando para o final, mas eu não posso deixar de fechar com alguns textos que preparei para mostrar para os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenha firme a confissão da nossa esperança. Fique firme, inabalável. É neste momento que Deus quer ser glorificado através das nossas vidas. É muito fácil servir ao Senhor quando está tudo muito bem. Deus vai abrir porta de emprego. Deus vai nos abençoar no tempo certo. Washington, tenho certeza, vamos orar nesse sentido. Mas retenha firme a confissão da esperança, porque Deus é fiel, Ele nos prometeu. O verso 35, eu li o capítulo 10, o verso 23. E vamos ler agora o verso 35. Não rejeitem, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
Verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Não se retire da presença do Senhor. Muito pelo contrário, permaneça firme. E se você padece como cristão, como citamos Mateus 5, 10, de 10 a 12, exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus. E Pedro, lembrando disso, ele nos traz, 1 de Pedro 4, de 12 a 19, lembrando das palavras do Mestre, ele nos traz esta compreensão. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Agora, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Eu vou ler até o 16, para fechar este raciocínio. As mesmas palavras que o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus, no Sermão do Monte, capítulo 5, que lemos, Pedro ele repete, sintetizando para nós. Alegrai-vos. Se nós somos perseguidos pelo nome de Jesus, por confessarmos ao Senhor Jesus Cristo, alegrai-vos, exultai, porque sobre nós repousa o Espírito de Deus. Agora, se você padece, se nós padecemos como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremessa em negócios alheios, aí é complicado. Nós padecemos por sermos servos do Senhor. Não podemos padecer como homicida, como aquele que se intromete em negócios alheios. Mas eu tenho certeza que eu e você padecemos, sofremos perseguição, porque nós temos o Espírito de Deus, porque nós procuramos a justiça de Deus. A justiça de Deus pela fé, como Romanos 5 nos ensina. Somos justificados e temos paz com Deus, por intermédio da fé. Portanto, vamos seguir em frente, vamos continuar, vamos realmente dar a nossa vida por esta palavra, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele deu a sua vida por nós, e que a cruz não seja um escândalo para ti e nem para mim, mas que a cruz, ela vai continuar sendo um escândalo para o mundo, mas para nós, a cruz, ela será a nossa vitória, sempre a nossa vitória. A cruz será realmente aquela compreensão que temos, que Deus enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. E hoje nós temos paz com Deus. E hoje nós podemos servir ao Senhor, podemos falar com Deus, repito, independente do que estamos vivendo, independente da nossa atual realidade. Deus é conosco. Deus está conosco. Eu quero encerrar as minhas palavras, porque Deus permite o sofrimento para te moldar, para nos moldar, e para que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Porque tudo redunda para a glória de Deus em Cristo Jesus. Eu quero agradecer a participação de todos que esteve conosco nesta manhã. Agradeço ao pastor Ioséias pela confiança que nos depositou, ao presbítero Douglas, a todo o ministério. Que Deus continue abençoando a nossa igreja e que todos aqueles que também nos acompanharam, pastor Sebastião,
pastor Carlos da Inglaterra, Cláudio de Três Lagoas, enfim, todos os irmãos que nos acompanham. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe o seu ministério. Fique firme, continue, levante a cabeça. Vamos seguir em frente. Quero encerrar com a oração. Pai, nós te agradecemos, muito obrigado pelo momento que atravessamos na tua presença, e que, ó Senhor, como oramos no início, pedindo a compreensão das Escrituras, nós te louvamos, ó Deus, porque o teu Espírito esteve conosco, abençoando aqueles que, Pai querido, participaram desta live, e que o Senhor, Pai querido, que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo, sim, meu Deus, e que nós sejamos testemunhas, mártires do teu nome, que possamos dar a vida pelo Evangelho. Abençoe, Pai querido, as igrejas do Senhor espalhadas sobre a terra. Muito obrigado, Senhor, por tudo, pela tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, repito, o carinho de todos. Que o Senhor abençoe. Fiquem com Deus. Que tenham um excelente domingo na presença do Senhor. Em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Amém.